Boa noite, eu sou o Pedro, aluno do 8º ano do Colégio Equipe de Visconde do Rio Branco, e hoje apresentaremos um trabalho a respeito da cultura da nossa cidade. Estamos aqui com um convidado especial, José Geraldo Benhame, que tem muito conhecimento a respeito sobre o assunto. Espero que gostem do meu trabalho e vamos à entrevista. Vamos começar. Na sua opinião, quais são os traços mais marcantes da cidade de Visconde do Rio Branco? Ô Vitor, boa noite em primeiro lugar, né? Boa noite a todos que estão nos acompanhando aí. Quando você me faz essa pergunta, começa a rodar um filme na minha cabeça, né? E afinal de contas, já tem algum tempo que nós estamos aqui em Visconde, né? E nessa caminhada. Então, assim, para mim o mais marcante na cultura local é a Praça 28 de Setembro. Quando eu lembro de Visconde do Rio Branco, assim, vem aquele filme e eu lembro ali da praça. Eu acho que a praça, aquelas árvores, né, bastante exuberante, o conjunto, né, arquitetônico à frente, né, porque as laterais agora estão bastante já descaracterizadas, nós já temos edifícios ali um pouco além da conta, mas o jardim com aqueles três edifícios, né, ali acima da balaustrada, isso para mim é um cartão postal da cidade e é uma coisa assim para mim de referência. Uma outra referência também é o conservatório, né? Aquela rua que sobe ali, o conservatório e a escola normal, né? Que são a escola, né, pela sua antiguidade, pela sua importância, né, local também que eu estudei, e o conservatório pela importância cultural dele para a cidade, né, a importância regional e além do que, né, é uma casa histórica, né, fantástico. Então, uma outra coisa também muito marcante quando eu olho para Visconde, são essas linhas que a gente vê nos morros da cidade, né, que em meio a esses pastos por aí. Essas linhas, eu digo que são marcas do tempo, né? São estradas, né, por onde a cana-de-açúcar era escoada. Então, quando você entra no território de Visconde do Rio Branco, você já começa a identificar, né, esse relevo com essas marcas. E uma outra coisa também, assim, que para mim é fantástico, é a serra que nós temos, essa Serra Azul, né? Então, quando já de Rio Pomba para cá, né, quando a gente já em alguns pontos da estrada, essa serra já começa, né, a se descortinar. E de Ubá, né, ela vai se tornando mais imponente, e até São Geraldo, né? Então, e Visconde, né, em alguns pontos da cidade, o Alto da Boa Vista, alguns outros bairros mais elevados, puxa vida, né, nos oferece uma vista, né, tão bonita dessa serra. Então, assim, eu acho que esses são os pontos marcantes, né? E não podemos esquecer das chaminés, né? Que você olha em alguns pontos aí da cidade, você vê essas chaminés, né? E nos lembra, então, né, de um período, né, de uma produção econômica importante aí para a cidade, que é a cana-de-açúcar. Desses anos de para trás para cá, né? O que você acha que teve de alteração na cultura de Visconde do Rio Branco? Olha, Vitor, essa pergunta é interessante, né? A cultura, né, ela é o resultado das relações sociais, né? Na medida em que o ser humano ele vai estabelecendo seus vínculos, as relações sociais que ele estabelece, a forma de produzir as coisas, né? Ou seja, a produção material, tudo isso faz parte da cultura. E é inevitável que com o passar do tempo a cultura ela vá sofrendo alterações, né? Então ela vai sendo, né, como se fossem camadas, né? Você tem uma camada de cultura e sobre essa camada vem outras formas de cultura e assim você vai sobrepondo camadas de cultura. Sobretudo numa época, né, em que a sociedade está muito conectada, né, através das redes de computador, a facilidade de locomoção, né, de você viajar, avião, ônibus, as estradas. Então tudo isso permite uma troca cultural, né? E o que nós observamos em Visconde do Rio Branco é o que nós observamos nas sociedades de maneira geral, nas cidades, né, brasileiras, nas cidades, qualquer cidade do mundo, essa constante transformação na cultura local, né? E Visconde do Rio Branco não é diferente, né? Afinal, nós somos uma sociedade e como tal, absorvemos influências, né, de fora e com isso a cultura vai mudando. Agora, algumas coisas mudaram assim muito, né? E quando foram essas mudanças maiores? Olha, eu acho que aí nós teríamos que olhar para um passado mais distante, né? Que é relacionado àqueles primeiros povos que habitaram o Visconde do Rio Branco, que é o povo indígena.
Então, se eu lembro, né, desse povo aí, que está num passado, né, não muito distante, de lá para cá, né, deles, da cultura deles para a nossa cultura, houve uma mudança significativa, né? Na forma de alimentação, da saúde, né, a habitação, né, a nossa relação com a Mata Atlântica, né, bem diferente da relação deles. Quando eu olho para a sociedade brasileira, para a sociedade rio-branquense, do início do século XX, né, final do século XIX, início do século XX, o que eu vou ver? Eu vou ver uma Rio Branco mais agrícola, né? Uma sociedade mais agrícola, vivendo mais em torno da produção agrícola, né? E hoje ela é uma sociedade que continua, né, tendo essa produção agrícola importante, né? Aqui é um importante centro produtor de suco, mas é também uma sociedade que, de certa forma, né, se industrializou um pouco, né? Passou por um processo de industrialização e isso, claro, trouxe mudanças para a cidade, né? Então, hoje, Visconde também respira, né, esses ares que vêm, né, de outras culturas, vêm de outras regiões, vêm de outros países, né? Lembrando que a nossa cidade também recebeu imigrante italiano, né, além dos indígenas, além dos africanos, né? Nós tivemos uma intensa migração europeia para essa região, né? Então, quando a gente olha ali para o vale do rio Clemente, né, que é o rio que vem desce da Serra de Coimbra, de São Geraldo, vai descendo até, passando pelo nosso município, até Guidoval, uma característica marcante dessa região é a presença italiana, né? Então, ou seja, essas pessoas, né, a comunidade libanesa, sírio-libanesa aqui em Visconde é bastante grande. Então, assim, tudo isso veio, né, trazendo mudanças na cultura local, né, acrescentando, né, novas camadas, aí, novos estratos culturais à sociedade local. Então, hoje, a cultura de Visconde do Rio Branco ela é um mix, né, da cultura global. Nesses anos para trás para cá, né, o que você acha que teve de alteração na cultura de Visconde do Rio Branco? Então, é interessante essa pergunta sua, ô Vitor. Porque o novo, né, ele de alguma forma nos causa curiosidade, né? Então as pessoas acabam, né, de alguma forma sendo atraídos pelo novo. Claro que existem aqueles também que querem manter as tradições. Então veja que a sociedade, então, né, existem esses dois lados, né? A novidade, né, que de alguma forma, né, aquilo que é novo nos chama atenção, né, nos aguça a curiosidade, a gente quer experimentar de alguma forma, mas também tem aquele outro lado que são as nossas tradições, né, e também existem pessoas, existem grupos na sociedade que se preocupam em manter e preservar essas tradições, né? Então existem essas duas forças aí, né? E a cultura que vai sendo construída, né, pela sociedade, ela é resultado dessas duas forças. Agora, por que o novo atrai tanto, né? E ao ponto de nós esquecermos o antigo, né, o tradicional. Tem um fator, além desse que eu citei, que é um fator de indução. Nós somos, de certa forma, induzidos, sobretudo as gerações novas, somos induzidos, né, a determinados hábitos, a assumir determinados hábitos, né? Por exemplo, de consumo. Isso é mais evidente no consumo, né? Já que o consumo ele é um fator cultural, né? Mas o que nos induz ao consumo? A propaganda, né? Então veja que a propaganda de massa, né? O que é a propaganda de massa? É essa propaganda que busca, né, nos atingir de alguma forma e nos convencer de que aquele produto, aquela marca, aquele novo estilo de música, de dança, né? Então, os meios de comunicação, né, é importantíssimo nisso, porque através dos meios de comunicação, das tecnologias de comunicação, que esses novos ritmos, esses novos valores, esses novos hábitos vai chegando até nós, né? Agora, igual eu falei, tem a questão da propaganda, né, que é um forte indutor, né, porque a propaganda ela tem essa função, que é nos convencer daquilo. Então, eu acho que nós acabamos, né, sendo influenciados também, de alguma forma, né, pela propaganda, pela indústria, que a indústria produz e quer vender. Somos influenciados, então, a assumir, né,
a adquirir esses novos hábitos e esses valores também. Além, claro, de ser uma escolha, né? Por exemplo, a questão do rock and roll, né? Na medida que esse estilo, né, surge, né, na Inglaterra e ele começa a migrar para o mundo, né? Ele chega até nós via, né, os meios de comunicação. Então, assim, se por um lado a indústria, né, da música fez propaganda, né, para que o rock and roll, né, que nós conhecêssemos o rock and roll, por outro lado também a juventude, né, gostou desse novo estilo. Então são essas duas coisas aí, né, que agindo, né, nos levam então a mudar os nossos hábitos, os nossos valores e absorver essas coisas novas que vão chegando até nós. Seguindo nessa lógica, o que você acha que falta na cultura Visconde de Rio Branco para ela ser mais valorizada? Então, importante essa pergunta também, Vitor. De qualquer forma, né, a cultura ela não está congelada no tempo. Né? Nem Visconde do Rio Branco, qualquer lugar do mundo, nem as comunidades indígenas na atualidade. Né? Não seria novidade chegarmos a uma aldeia indígena, né, no norte do Brasil e vermos os índios com um aparelho celular conectados à internet. Né? Então, a cultura ela é dinâmica, certo? Então, ela tem, né, é natural que haja alterações. Agora, como nós podemos valorizar a cultura local? Isso é importante porque a valorização da cultura tem a ver com a valorização das nossas identidades. Né? Então, se nós somos o tempo todo influenciados só pelo que está vindo de fora, né, a tendência é nós abortarmos, inclusive, a nossa própria criatividade. Né? Na medida em que a cultura, né, que você, né, envolvido numa atividade cultural, né, seja uma atividade cultural, né, do teatro, a literatura, a música, ou seja, no fazer, né, alguma coisa como o açúcar mascavo, né, que é um produto tradicional aqui da região, seja no fazer, né, numa escola, por exemplo, né, que a escola, parece que não, mas ela é uma instituição, né, cultural também. Então, cultura não é só aquilo que nós produzimos, teatro, música, né? É tudo aquilo que nós, todas aquelas respostas, né, que nós damos, né, para as nossas necessidades. Então, a educação ela é uma necessidade. Logo, a escola ela é um produto da nossa cultura e assim por diante, né? Então, nós precisamos valorizar a nossa cultura como forma de valorizar a nossa identidade. Então, a primeira coisa, né, para que isso aconteça, é nós buscarmos o que há de identidade no lugar. O que nos identifica, né, com o Visconde do Rio Branco? Aí é aquela primeira pergunta que você me fez. Né? Então, preservar então, a praça é importante, porque ela nos remete a uma identidade de Visconde do Rio Branco, preservar a balaustrada, aqueles 3 edifícios ali na balaustrada, entende? Então, assim, o primeiro passo é nós descobrirmos e nós identificarmos quais são esses elementos que nós queremos preservar. Porque isso também é uma escolha. Né? As coisas culturais, elas não nascem com uma marca. Né? Nós atribuímos essa marca a ela. Ou seja, nós dizemos que aquilo é importante e que aquilo precisa ser preservado. Né? Porque tem a ver com a nossa identidade. Assim como a questão da musicalidade. Quando eu citei o conservatório, não foi tanto pelo prédio, pelo edifício, mas é pela musicalidade. Né? O edifício do conservatório ele é um bem material, né? Um edifício. Mas a musicalidade que existe na cidade, né? A cidade ela respira música, ela tem, né, 2 bandas de música importantes, talvez até 3, né, ou mais. O conservatório, né, que é essa instituição onde se produz, onde se respira a música, né? Então veja que a musicalidade ela tem uma importância. E se nós olhamos para a área de produção, né, o açúcar mascavo. Então, no meu ponto de vista, ele é um bem cultural importantíssimo, né? O modo de fazer esse açúcar, né? Porque açúcar mascavo, você tem produção em São Paulo, você tem produção no Nordeste, você tem produção em várias partes do Brasil. Agora, e o modo de fazer? É o mesmo lá do século XIX, século XVIII? Quais são os lugares onde o modo de fazer o açúcar mascavo está mais preservado?
Então nós precisamos descobrir se é Visconde do Rio Branco. E se isso em Visconde do Rio Branco é uma referência, né? Se o modo de fazer esse açúcar ainda é um modo tradicional, por que não preservar esse modo? Por que não tornar então esse produto um produto cultural da cidade, que tem a ver com a identidade da cidade? Então, assim, o primeiro passo é nós descobrirmos isso, para a partir daí estabelecermos as políticas, né, de preservação desses bens culturais que têm a ver com as nossas identidades. Dos patrimônios culturais de Visconde do Rio Branco, qual você acha que é o mais importante, mais marcante, assim? Então, é interessante essa pergunta sua, ô Vitor, porque o novo, né, ele de alguma forma nos causa curiosidade, né? Então, as pessoas acabam, né, de alguma forma sendo atraídos pelo novo. Claro que existem aqueles também que querem manter as tradições. Então veja que a sociedade, então, né, existem esses dois lados, né? A novidade, né, que de alguma forma, né, aquilo que é novo nos chama a atenção, né, nos aguça a curiosidade, a gente quer experimentar de alguma forma, mas também tem aquele outro lado que são as nossas tradições, né? E também existem pessoas, existem grupos na sociedade que se preocupam em manter e preservar essas tradições, né? Então existem essas duas forças aí, né? E a cultura que vai sendo construída, né, pela sociedade, ela é resultado dessas duas forças. Agora, por que o novo atrai tanto, né? E ao ponto de nós esquecermos o antigo, né, o tradicional? Tem um fator, além desse que eu citei, que é um fator de indução. Nós somos, de certa forma, induzidos, sobretudo as gerações novas, somos induzidos, né, a determinados hábitos, a assumir determinados hábitos, né? Por exemplo, de consumo. Isso é mais evidente no consumo, né? Já que o consumo, ele é um fator cultural, né? Mas o que nos induz ao consumo? A propaganda, né? Então veja que a propaganda de massa, né? O que é a propaganda de massa? É essa propaganda que busca, né, nos atingir de alguma forma e nos convencer de que aquele produto, aquela marca, aquele novo estilo de música, de dança, né? Então, os meios de comunicação, né, é importantíssimo nisso, porque através dos meios de comunicação, das tecnologias de comunicação, que esses novos ritmos, esses novos valores, esses novos hábitos vai chegando até nós, né? Agora, igual eu falei, tem a questão da propaganda, né, que é um forte indutor, né, porque a propaganda ela tem essa função, que é nos convencer daquilo. Então, eu acho que nós acabamos, né, sendo influenciados também, de alguma forma, né, pela propaganda, pela indústria, porque a indústria produz e quer vender. Somos influenciados, então, a assumir, né, a adquirir esses novos hábitos e esses valores também. Além, claro, de ser uma escolha, né? Por exemplo, a questão do rock and roll, né? Na medida que esse estilo, né, surge, né, na Inglaterra e ele começa a migrar para o mundo, né, ele chega até nós via, né, os meios de comunicação. Então, assim, se por um lado a indústria, né, da música fez propaganda, né, para que o rock and roll, né, que nós conhecêssemos o rock and roll, por outro lado também a juventude, né, gostou desse novo estilo. Então são essas duas coisas aí, né, que agindo, né, nos levam então a mudar os nossos hábitos, os nossos valores e absorver essas coisas novas que vão chegando até nós. Sobre os filmes de Visconde do Rio Branco, o que você pode nos contar sobre o assunto? Ô Vitor, ótima pergunta. Olha, não é muito a minha praia essa parte do cinema, mas existe uma tradição, né, eu já ouvi aqui mesmo no museu, né, vários casos relacionados a a alguns filmes que foram rodados aqui na cidade, né? Aqui mesmo no museu nós estamos aqui diante de um cartaz ali, né, de um filme, né? Talvez eu acho que o primeiro filme que foi gravado aqui em Visconde, O Menino e o Vento, né? É um filme que me parece, do Milor Fernandes, tenho quase certeza que é do Milor Fernandes, e é um importante cineasta brasileiro, né?
Mas por que ele escolheu o Visconde do Rio Branco, né? E aí tem um fato curioso, né, para esse filme ser rodado aqui. Por causa justamente deste cenário que eu, né, descrevi aqui no início da nossa conversa, falando ali da praça, da balaustrada e dos prédios, né, históricos ali na balaustrada, né, que é a prefeitura, a igreja e a sede, né, da banda. Muito bem. Então eles precisavam de um ambiente que fosse uma cidade do interior, né, uma cidade pequena, né, e que tivesse um prédio nesse lugar, né, em estado de ruínas, né. E o prédio da prefeitura se encaixava perfeitamente, porque estava com uma série de problemas na janela, problemas no telhado. Então eles aproveitaram, né, do cenário, né, que é um cenário bastante típico, né, de uma cidade do interior, mas com as características próprias daqui, e as condições, né, próprias ali do prédio da prefeitura. Então é um caso assim, né, interessante a respeito desse filme, né? E é um filme de muito sucesso, né? Foi gravado em 1969. Tiveram, né, outros filmes foram rodados aqui também. E me vem à memória aqui agora de um trabalho do Jader Barreto, né? O Jader é um jovem, né, rio-branquense, e produziu um filme recentemente, um documentário, né? Ele tem vários documentários, mas estou me lembrando deste, que é De Quando em Vez, né? É um documentário sobre o Johnny Black. Johnny Black é um compositor, músico, instrumentista ali da Tia Velha, né? Do bairro Tia Velha. E uma pessoa, né, emblemática aí na cidade, né, pela qualidade, né, das suas letras, das suas composições. Então ele fez um documentário sobre o Johnny Black. Esse documentário foi inclusive ganhou prêmio, né, no Festival de Cinema de Tiradentes. Então, assim, Visconde do Rio Branco tem potencial, né, e tem já, né, produtos, né, para serem mostrados aí, exibidos, como esses casos que eu citei. E aí talvez, né, em algum momento futuro aí vocês possam até de repente, né, fazer uma conversa específica sobre essa questão do cinema, tanto com o Jader, né, assim como também o Jacinto Batalha, que é uma outra figura, uma outra pessoa emblemática aí na cidade também. Inclusive tem vários acervos de vídeo, né, inclusive acervos históricos, né, filmagens da década de 70, né, que nos possibilita cenas maravilhosas aí da cidade. Bom, queríamos agradecer, né, por essa entrevista que a gente deu aqui hoje. E, bom, você quer falar mais alguma coisa? Bom, Vitor, eu que agradeço, né, o convite que foi feito, tá? Vim com muito prazer. O tema é importantíssimo, né? Falar de Visconde do Rio Branco, falar da nossa história, falar da nossa cultura, né? Acho que valorizar a nossa cultura é preciso, antes de mais nada, falar sobre ela. Então nós só vamos valorizar ela o dia que começarmos a falar e falar mais, né? Visitarmos mais o museu, né? Olharmos com outro olhar para o nosso patrimônio cultural, né? Esses vários aí que eu citei e tantos outros que existem, né? Aí, e que às vezes estão invisibilizados, que precisam ganhar visibilidade. Então eu agradeço muito ao trabalho de vocês, acho que o trabalho de vocês tem uma importância enorme e eu espero que, tenho certeza, né, que vocês estão contribuindo para essa valorização da cultura de Visconde do Rio Branco. Então meus parabéns a vocês, né, ao grupo, ao Colégio Equipe, ao 8º ano. Então é isso, esse é o nosso trabalho. Espero que todos tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre a cultura de Visconde do Rio Branco, que é muito importante para nós. E é isso, tenham uma boa noite.